Boa noite e bem-vindos ao Pensamento Crítico desta semana. Hoje vamos revisitar dois temas do momento: a situação das empresas e dos apoios do Estado, bem como a questão da passagem do estado de emergência para o estado de calamidade. Para isso vou contar com a participação das advogadas Isabel Neves, também empresária, Filomena Girão e Raquel Brígida de Castro, constitucionalista. Minhas senhoras, obrigado por terem aceito o meu convite. Nesta fase temos concretamente cerca de 97 mil empresas que recorreram ao layoff simplificado, que abrange cerca de 1,2 milhões de trabalhadores e 1,2 mil milhões de massa salarial. Temos também muitos pedidos de apoio extraordinário à redução da atividade económica, nomeadamente 180 mil, temos mais 60 mil desempregados registados nos centros de emprego e tivemos presidente do BCE hoje a dizer que os números duros só agora começaram, o que deixa antever aqui tempos bastante mais difíceis. Falámos aqui há alguns tempos, aqui há umas semanas, Isabel e Filomena, sobre o que se poderia esperar. Isto foi no início da pandemia, quando a legislação estava a ser terminada. Qual é que é hoje a situação do terreno? É muito diferente, Isabel? Boa tarde, Marco. Boa tarde, Filomena. Boa tarde, Raquel. Boa tarde. Mais uma vez é um gosto estar aqui convosco. Marco, a realidade está a ser muito dura, tal como nós já temíamos. O mês de maio vai ser um mês completamente diferente daquilo que foi abril. Abril, as empresas estavam ainda muito expectantes relativamente às promessas e às palavras do nosso executivo. Estava tudo muito, passa a expressão, e desculpem-me a expressão, muito anestesiado, com tudo aquilo que ia sendo dito e que ia sendo prometido e que ia sendo dito que iria ser feito. E além disso, ainda havia em março alguma tesouraria que permitiu às empresas pagar, na sua grande maioria, os vencimentos de março, com os quais as pessoas foram subsistindo durante o mês de abril. A situação neste momento é completamente diferente. Chegou-se ao final do mês e, como todos nós sabemos, os layoffs o dinheiro do layoff não veio nas datas que estavam previamente referidas. Estamos hoje a dia 30, esse dinheiro não entrou nas empresas. Uma grande parte, ou a maioria das empresas, não faturou durante o mês de abril. Para além disso, como todos nós sabemos, aqueles que lidamos com empresas, também, desde que começou esta situação de emergência, ou seja, meados de março, os pagamentos correntes foram travados ou mesmo suspensos e, portanto, temos uma situação, as empresas são apanhadas, sobretudo as micro e pequenas empresas, que são sempre mais débeis do ponto de vista e têm mais fragilidades do ponto de vista de gestão, são apanhadas neste impacto, ou seja, não há faturação, não há dinheiro a entrar, nem das vendas que não são feitas, nem dos pagamentos que estavam à espera dos seus clientes, porque esses também deixaram de pagar. Portanto, chegam ao final do mês de abril completamente descapitalizados, sem possibilidade, a maior parte deles vê-se sem possibilidade de pagar os vencimentos aos seus funcionários. Aqueles que entraram em layoff, e foi uma larga, foi uma franja bastante grande, não tem e não pode contar com esses apoios para pagar os ordenados porque o dinheiro não entrou. E depois temos também muitos os empresários que recorreram aos apoios da banca e que também não chegaram a tempo. Isabel, já vamos ver essa questão da banca. Deixa-me só ver também, sentir o pulso um pouco mais acima em Coimbra e no Porto também. Filomena, como é que tu vês neste momento a situação no terreno? Marco, boa tarde a todos, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. Eu acho que nós temos hoje a prova daquilo que já dissemos e que temos dito desde o primeiro dia, que é o facto dos nossos trabalhadores, mas também os nossos empresários, estarem a comportar como verdadeiros heróis. E portanto eu concordo inteiramente com o que a Isabel acabou de dizer, isto é, esta falha no pagamento que estava previsto para 28 de Abril
veio defraudar completamente as expectativas dos empresários que apostaram tudo na manutenção dos postos de trabalho que asseguram. De resto, se nós recuarmos ao que está escrito nos preâmbulos das leis, destas leis excepcionais e temporárias que apareceram como pacotes de ajuda neste período, nomeadamente o Decreto-Lei, o 10G, que vem precisamente de 26 de março, que vem precisamente decretar a possibilidade deste apoio a que chamamos layoff simplificado. A expectativa era de que estes apoios ajudassem a manter os postos de trabalho. E, portanto, garantir a liquidez da tesouraria era absolutamente essencial. Com esta falha, as empresas, quanto mais pequenas são, e sabemos qual é o panorama do nosso tecido empresarial em Portugal, mais dificuldades sentem, ou mais rapidamente sentem estas dificuldades, efetivamente viram essa expectativa completamente defraudada. Portanto, esta falha foi uma falha muito grave para a reação que as empresas têm que ter neste momento. Esperemos que seja rapidamente corrigido, mas para além desta falha há também muitos erros na apreciação que tem sido feita dos pedidos. Aliás, já foram reconhecidos, não é? O próprio Ministro da Economia reconheceu que havia muitos erros na apreciação dos pedidos de layoff e que, portanto, há aqui uma quantidade imensa de recusas. Estamos a falar de dezenas de milhares de recusas de pedidos de layoff que, com uma melhor avaliação, podem vir a ser aprovados. Estas medidas são vitais para as empresas, é importante. E podemos cair aqui no problema de rapidamente passarmos de uma situação de liquidez para uma situação de insolvência de uma boa parte das empresas, não? Claro. Nós ontem na FAF tivemos a preparar um memo informativo para os nossos clientes sobre as alternativas à insolvência, precisamente por isso, porque começamos a ter muitos pedidos de avaliação das alternativas possíveis, não é? Portanto, há algumas, nomeadamente o regime extrajudicial de recuperação de empresas ou o processo especial de revitalização, mas efetivamente o fantasma da insolvência começa a aparecer. Deixa-me então só passar agora à Isabel. Isabel, esta questão da liquidez, não vindo o dinheiro dos apoios do Estado, poderia vir também com algum apoio, nomeadamente da banca e dos programas que existem, mas isso também não está a acontecer, ou seja, o dinheiro da banca também não está a chegar às empresas, é isso? Não, e tem sido um comportamento, tem havido um jogo do empurra. Segundo coisas que eu ao longo do mês fui sabendo e fui tendo conhecimento, houve uma altura do mês em que se pensou que de facto a banca não estava a avançar porque ainda não tinha chegado o dinheiro ou os reforços de verba que o governo tinha prometido. A partir de determinada altura também se percebeu que os bancos, que o governo apontou um bocadinho o dedo à banca, dizendo que eles tinham que ser mais proativos e tinham que ser menos exigentes. A partir de determinada altura também comecei a ouvir da própria banca queixas relativamente à burocracia pós-aprovação dos empréstimos, designadamente da Sociedade de Garantia Mútua e da Lis Garante. Tenho relatos de situações de empresas com boa saúde económica e financeira, que pediram apoios ainda no âmbito da linha capitalizar e não no âmbito das medidas já do Provid, que tiveram os seus contratos aprovados ainda no final do mês de março, que entregaram os seus contratos assinados e reconhecidos no banco para receberem os apoios financeiros ou as linhas que tinham sido aprovadas, e o que aconteceu foi que, em vez dos 3 dias que habitualmente demora a estar o dinheiro na conta, só receberam o dinheiro ontem, e depois de muitas reclamações e de inclusivamente reclamações formais. Da banca, quando apresentaram uma reclamação formal na banca relativamente à demora de disponibilização dos capitais que tinham sido aprovados no mês passado, aquilo que lhes foi dito foi que todo este período que mediou desde a entrega dos contratos do princípio do mês até agora, que se deve a que tiveram que entregar novamente os contratos para serem todos eles analisados novamente pela Sociedade de Garantia Mútua e pela Lis Garante.
ser verdade isto, ser verdade isto que me foi relatado, porque não o vivi na primeira pessoa, mas sim dos relatos dos meus clientes, o que eu devo dizer é que a burocracia, em vez de diminuir, ou em vez de ser facilitada, aumentou. E, portanto, numa altura em que é vital para as empresas terem acesso ao capital e acesso ao dinheiro, demorar 20 dias depois dos contratos estarem assinados, não me parece de todo. Execuível, não é? Filomena, deixa lançar-te a pergunta. Nós, quando falámos aqui há umas semanas, vocês referiam inclusive a isso mesmo, que tinha que ser rápido e tinha que ser dar antes de verificar determinadas questões, porque senão nós não teríamos tempo de salvar as empresas. O que é certo é que, como a Isabel diz, e também as coisas não estão a ser céleres. Como é que nós conseguimos dar a volta à situação? Marco, eu estava aqui a ouvir a Isabel e mais uma vez a concordar em absoluto com o que a Isabel disse. De facto é assim, e é como disseste, quer dizer, o facto de não estar a ser feito dessa maneira implica até desrespeito pela lei, porque a lei o que prevê é que estas medidas sejam aplicadas de forma muito simplificada e quase automática, e que o escrutínio que tem que ser feito naturalmente e que deve ser feito, possa ser feito a posteriori. E portanto, não o fazendo desta maneira, efetivamente estas medidas não cumprem aquela que é a sua função essencial, que é de permitir às empresas esta liquidez que as empresas precisam e, como já dissemos há pouco, efetivamente levou a que neste momento tenhamos muitas empresas que não puderam pagar os salários e muitos trabalhadores que não receberam. E portanto é fácil imaginar a carência em que uma família fica quando nós recebemos o salário básico, não conseguimos responder àqueles que são os compromissos de qualquer pessoa e de qualquer família. Portanto, a única forma, do meu ponto de vista, é efetivamente aplicar estas medidas de forma célere e automática e proceder ao escrutínio mais tarde, a posteriori, naturalmente penalizando quem os incumpridores, não é? Os incumpridores, mas só pode ser feito a posteriori, não pode ser feito desta maneira. Ainda ontem o secretário de Estado do Tesouro norte-americano referiu isso mesmo, que sabia que houve alguns incumpridores, nomeadamente no acesso aos fundos e aos empréstimos por parte de grandes empresas que incumpriram com as regras, mas que isso irá ser posteriormente verificado pelas instituições competentes. Deixa-me passar agora... Desculpa, deixa-me só, se puder. Eu espero que os incumprimentos não sejam todos eles da banca, que é o que parece, vai fazendo uso de alguns destes capitais, que os vai distribuindo de outras maneiras, não respondendo a quem dele precisa, nomeadamente as pessoas singulares e também as pessoas coletivas, as empresas. Quando estamos a falar de empresas, estamos a falar de trabalhadores e, portanto, estamos a falar de muitas pessoas em absoluta carência, quando depois ouvimos dizer que o país não vai precisar de austeridade. Lamentavelmente, há muita gente neste país a viver já em grande austeridade. Portanto, não vale a pena mascarar o problema, parece-me a mim. E vamos então agora virar um bocado a agulha do disco e convido-te, Isabel, a fazeres uma pergunta, que eu sei que queres fazer uma pergunta à Raquel, que tens uma dúvida, nomeadamente sobre a questão da legislação. Força. Ok, Marco, obrigado por me dar essa primazia, que essa pergunta anda aqui há uma série de dias na minha garganta. Raquel, como constitucionalista que és, e portanto virada para outras temáticas, gostava de colocar uma pergunta. Muita da legislação, da profícua legislação que foi saindo, bem feita ou mal feita, não importa agora qualificar, durante este último mês, todo ele virado para a situação que estamos a viver, do Covid, da situação de emergência. Como é que nós vamos ficar perante essa legislação quando, a partir do dia 2 de maio, passarmos de situação de emergência para situação de calamidade? Obrigada. Esta legislação continua a fazer sentido? Vai ter que ser alterada? O que é que vai acontecer? Bom, são dois enquadramentos completamente diferentes. Um enquadramento é um enquadramento de estado de exceção, em que o Estado age no âmbito de um estado público de necessidade.
Outro enquadramento é um regresso à normalidade constitucional. No estado de exceção é possível suspender alguns direitos, é possível algum tipo de intervenções do Estado sobre a economia, sobre a propriedade, sobre o funcionamento dos estabelecimentos, sobre a liberdade de circulação, a possibilidade de estabelecer confinamentos obrigatórios, etc. Há um conjunto de medidas que são efetivamente possíveis no estado de exceção, mas porque, digamos que a Constituição não só permite isso, mas como estabelece um conjunto de requisitos para que, no fundo, esse Estado dure o menos possível. E, portanto, o objetivo é o regresso à normalidade constitucional. Mas para que haja o regresso à normalidade constitucional e para que seja possível essa afetação dos direitos fundamentais, digamos que é criado um sistema de acompanhamento desse estado de exceção extremamente rigoroso e intensivo. Desde logo, não se esqueçam que durante o estado de exceção era preciso uma avaliação de 15 em 15 dias. Sim, as medidas são claramente excepcionais e têm uma vigência delimitada no tempo. De 15 em 15 dias, precisamente porque há essa, digamos, essa intrusão do Estado nos direitos fundamentais. De 15 em 15 dias essas medidas são avaliadas, o órgão a quem cabe a execução do estado de exceção, que é o Governo, tem de cumprir obrigações de informação, está sujeito a um escrutínio rigoroso por parte da Assembleia da República e do Presidente da República, ou seja, existe um conjunto de regras, existe uma regulação que é intensa por parte não só da Constituição, não só da lei, mas para garantir que efetivamente esta situação é uma situação excepcional e delimitada no tempo. Pelo contrário, outra questão é o que se fala, não é? Que o Governo pretende declarar o estado de calamidade. O estado de calamidade é, digamos, o grau mais grave, digamos, da Lei de Proteção Civil. Estamos em plena normalidade constitucional. Trata-se no fundo, de uma lei que foi pensada ou cujos pressupostos nada têm a ver com uma situação deste género. No fundo, trata-se de uma lei que visa responder a coisas delimitadas no tempo e no espaço, os incêndios, catástrofes, terremotos, tudo aquilo que vos possa passar pela cabeça, que está delimitado no espaço e no tempo. E depois trata-se de o Estado reagir perante esse evento. Normalmente a Lei da Proteção Civil está pensada para áreas de dimensão reduzida em termos geográficos, quer dizer, aplicar a Lei da Proteção Civil a nível nacional, quer dizer, só se de facto fosse uma catástrofe que tivesse acontecido a nível nacional. Não foi efetivamente pensada para isso. Daí que as próprias possibilidades que essa lei, que esse estado de calamidade permite em termos de afetação de direitos, são no âmbito daqueles pressupostos e não destes. Quer dizer, não faz sentido aplicar a Lei da Proteção Civil e considerar que o estado de calamidade pode regular ou de forma adequada, porque no fundo o que se trata é de desadequação da aplicação daquele regime. Aquilo que eu só quero insistir é, obviamente, que se o Governo pudesse fazer em estado de normalidade constitucional o que pôde fazer ao longo do estado de exceção, isso seria obviamente uma fraude à Constituição, porque então, para que é que serviria então o estado de exceção? E deixa-me então colocar, porque eu acho que a pergunta da Isabela é a seguinte, ok, então, mas e as medidas que foram aprovadas? Eu falo, por exemplo, na questão de obrigarem a banca a aceitar as moratórias, fechar estabelecimentos em todo o país, as questões dos apoios excepcionais, nomeadamente do layoff, isto terão que ter outro enquadramento, porque existem algumas medidas que foram tomadas, e não estou a falar só da questão do confinamento obrigatório, mas da intromissão, como tu referiste, do Governo na atividade económica, que não, como tal e qual, como tu dizes, que não tem espaço para existir num estado de calamidade. Ou seja, como é que é criada esta legislação? A pergunta da Isabela, acho que é isto. É que, de um momento para o outro, algumas salvaguardas se calhar deixam de existir, é isso?
Salvaguardas, não, quer dizer, em termos de benefícios, não. Nós aqui tudo o que interessa é a questão da afetação, porque eu em estado de exceção posso suspender direitos fundamentais. Em estado de calamidade posso restringir de acordo com o princípio da proporcionalidade, quer dizer, tudo o resto são medidas, essas medidas de apoio e de acompanhamento, ou seja, medidas que visam de alguma forma ressarcir as pessoas dos prejuízos. Isso não, quer dizer, não está fora de causa, obviamente que essas medidas não... A questão só se coloca quando se trata de afetar direitos fundamentais, não é? Essa é que é a verdadeira questão. E a questão é, a partir de domingo, será que se um polícia mandar a Isabel parar na rua e dizer que se a Isabel não parar ou que está a mudar de concelho e que portanto está a violar uma suposta regra, a partir de domingo qualquer tipo de regras de proibição de circulação, proibição de mudança de concelhos, tudo isso deixam de poder ser obrigatórias, não é? E portanto isso sim. Agora, do ponto de vista da intervenção económica, obviamente que aí será sujeito ao princípio da proporcionalidade, mas não pode haver uma suspensão como existiu durante o estado de exceção, em que basicamente o Estado interveio diretamente, não é, na atividade económica, proibindo o funcionamento, etc. A partir de agora só poderá fazê-lo em termos completamente diferentes. Agora, essa questão da salvaguarda não. E Marco, peço desculpa. E diz-me só, porque eu acho que é muito importante, nomeadamente, a questão dos direitos que nós, enquanto cidadãos, temos de ir às maiores instâncias, neste caso o Tribunal Constitucional, para, se tivermos algo a obstar, nomeadamente com as ações que o Governo possa tomar, por exemplo, no estado de calamidade, e que Sim. Os nossos vizinhos espanhóis a situação é diferente. O que é que está a acontecer em Espanha e que não é possível, por exemplo, em Portugal? Bom, a questão é, o nosso sistema de fiscalização da constitucionalidade é um sistema que os constitucionalistas discutem há muito tempo e que, tendo em conta as suas insuficiências, já foi defendida a sua alteração há bastante tempo. Só que cada vez que digamos que a proposta da introdução do recurso de amparo ou da queixa direta de constitucionalidade é introduzida, imediatamente surge o medo de que isso possa impedir ou possa entupir o Tribunal Constitucional. Quer dizer, obviamente isso teria que implicar uma reformulação do próprio sistema de recursos de constitucionalidade, etc. Agora, o que significa que, atualmente, o acesso à justiça constitucional é um acesso muito condicionado e a própria forma que a Constituição permite para que um cidadão comum se dirija ao Tribunal Constitucional que é através de um determinado tipo de recurso. O recurso está construído para evitar que o cidadão chegue ao Tribunal Constitucional e, para além dos filtros da lei, aliás, há cerca de 15 dias o próprio Estado português foi condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem precisamente por causa disso, porque no fundo acusou o Tribunal Constitucional de interpretar com excesso de formalismo aquilo que já são filtros muito complicados da lei e, portanto, é extremamente difícil o acesso, a não ser no âmbito de um processo judicial. Estou a falar do cidadão. Obviamente que para algumas entidades que estão discriminadas na Constituição, não no âmbito da fiscalização concreta, mas no âmbito da fiscalização sucessiva abstrata, há um conjunto de entidades, o Provedor de Justiça, o Presidente da República, o Procurador-Geral da República, 1/10 dos deputados da Assembleia da República, que podem dirigir-se diretamente ao Constitucional, mas sempre para, digamos, pedir a declaração de inconstitucionalidade de normas. Pelo contrário, temos sistemas como o alemão ou como o espanhol, em que é possível que um cidadão comum se dirija diretamente ao Tribunal Constitucional e que tente fazer valer os seus direitos. Ora, o que é que se passou em Espanha? Em Espanha não foi decretado o estado de exceção e, portanto, na prática foi aproveitado uma espécie de estado de calamidade, aquilo que precisamente se pretende fazer a partir de domingo, e portanto existe um conjunto de movimentos na sociedade, inclusive de constitucionalistas, etc., em que pediram, de alguma forma, para que o Tribunal Constitucional analisasse, porque o que estava em causa precisamente era a suspensão de direitos fundamentais, e o que eles invocam é que a suspensão de direitos fundamentais, também na Constituição Espanhola, só é possível em estado de exceção. E esse estado de exceção não foi decretado. E, portanto, é muito interessante nós vermos que aquilo que aconteceu em Espanha é provavelmente aquilo que poderá acontecer a partir de domingo. Mas nós não temos esse direito, que é uma diferença substancial. Então, mas a diferença destes dois Estados é claramente... Marco, temos obviamente um contencioso administrativo muito generoso, mas que não é a mesma coisa que ser analisado pela justiça especializada. Temos obviamente imensos meios de acesso aos tribunais administrativos,
quer no âmbito das providências cautelares, quer a outro nível, mas não é a justiça constitucional, não é? E, portanto, isso obviamente que é... Então, e diz-me, isto claramente, assim numa frase quase feita, passar do estado de emergência para o estado de calamidade é deixar de haver uma divisão dos poderes e das salvaguardas para o poder estar quase todo concentrado no governo. Isso é completamente diferente, ou seja, porque enquanto no estado de exceção há um acompanhamento, quer dizer, a competência é do Presidente da República, ao Presidente compete decretar, mas com a autorização da Assembleia da República e ouvir o Governo, e depois ao longo de todo o processo, digamos, o Governo a quem compete a execução, ele tem de prestar obrigações regulares e constantes, quer à Assembleia da República, quer ao Presidente da República. A partir do momento em que nós entramos em estado de calamidade, repara, não apenas a declaração compete, será feita por resolução do Conselho de Ministros, como toda, digamos, a parte de execução das medidas é feita, quer dizer, digamos que o poder está no Governo, quer dizer, é ao Governo que compete adotar essas medidas, porque estamos obviamente num período de normalidade constitucional, quer dizer, também é preciso não esquecer, obviamente, que em período de normalidade constitucional, felizmente, nós temos um sistema de separação de poderes. E tendo um sistema de separação de poderes, repara, nem em estado de exceção é possível subverter as regras de distribuição de competências entre os órgãos de soberania. E, portanto, nem em estado de exceção, e isso é um artigo que está lá na Constituição. Obviamente que em tempo de normalidade constitucional o que se espera é que exista o escrutínio normal e que, no fundo, as instituições reajam perante eventuais atropelos. Raquel, não sei se posso... Diz, Filomena. Paradoxalmente, do ponto de vista político, parece até contraditório com a mensagem que tem sido dada de união e de responsabilidade de todos, porque em rigor o estado de emergência implica que todos os órgãos de soberania sejam aqui chamados nesta avaliação e a partir daqui, se vier a confirmar-se o que vai sendo anunciado, deixará de ser assim. Portanto, é até uma mensagem um pouco contraditória, parece-me a mim, não é? Por outro lado, temos estes anúncios à comunicação social, todas estas medidas, todas estas alterações e curiosamente não temos ainda hoje, à beira dessa mudança, se ela efetivamente vier a ocorrer, não temos nenhuma legislação produzida sobre o assunto. Pois não, julgo que amanhã haverá reunião do Conselho de Ministros. Agora, de facto, uma questão muito interessante é saber, a partir de meia-noite do dia 2, que julgo que é a data de termo do estado de exceção, quer dizer, qual é a base legal das medidas que vierem a ser adotadas no domingo, em termos de restrições, não é? Quer dizer, porque aí já estamos num campo completamente diferente, mas obviamente que o que se espera, no fundo, é que as instituições se acompanhem, em termos, mesmo em normalidade constitucional, não é? As instituições existentes se acompanhem e que zelem pelo cumprimento e pelo respeito do Estado de Direito Democrático. Deixa-me agora passar, Isabel, eu não sei se a Raquel respondeu um bocado à tua pergunta, mas eu acho que também existe aqui muita incerteza, claro. Nomeadamente até porque depois o escrutínio também será feito de outra forma, mas claramente que aqui o Governo ganha mais campo de ação, o que não é necessariamente bom, tendo em conta que o que tem feito até agora não tem sido eficaz. O que é que tu achas que poderíamos fazer, ou que o Governo teria que fazer para remediar a situação, uma vez que já há problemas que não conseguem ser evitados? Eu temo que já venha tarde, não é? Eu acho que tiveram um mês para... Eu acho que, em primeiro lugar, acho que o Executivo tem a obrigação de conhecer bem o país que governa. E, portanto, todos nós sabemos as fragilidades, e eu estou a puxar agora a brasa à nossa sardinha em termos de empresários e de empresas, e, portanto, o Executivo sabe perfeitamente bem qual é o tecido económico empresarial deste país, sabe perfeitamente que é um tecido extremamente frágil e que não há espaço para manobras de diversão, nem para tentativas de erro. Aquilo que se perdeu durante o mês de abril pode ser fatal para um número muito grande de empresas e o Governo vai ter que receber abraços outra vez com um aumento brutal de insolvências e um aumento brutal de desemprego. Penso eu que a acontecer aquilo que eu temo, esta crise vai ter consequências muito mais graves do que teve a crise que nós já passámos aqui em 2011 e 2012. Portanto, nós vamos ter um aumento substancial de insolvências, um aumento de desemprego brutal que nos vai afetar e que vai afetar muito a nossa economia nos próximos 2 a 3 anos, pelo menos.
E portanto eu acho que não e há muito espaço de manobra. Deixa-me só pôr esta, e nomeadamente porque também não sabemos como é que será a retoma gradual, não é? Estamos a trabalhar num vazio completo, não é? Porque, repara, esta crise é uma crise muito, muito diferente, é uma crise económica em circunstâncias muito diferentes. Na anterior crise de 2013, era uma crise confinada a um país, a uma região da Europa e ao nosso país, e portanto muita gente tentou outros mercados, tentaram ir para a África, houve muita gente que emigrou, houve muita coisa que aconteceu. Neste momento, não há esse plano de fuga. Não tens Angola como mercado tentador, não tens os outros países europeus ávidos de receber a nossa mão de obra, porque isto é uma crise global, é uma crise que nos afeta a todos. E, portanto, os planos de fuga aqui não existem. Aquilo que tem que ser feito para a recuperação da economia portuguesa tem que ser cá dentro. E eu temo, sinceramente, que quem deu provas de ter agido e de ter atuado tão mal neste mês que nós passamos e dando estas consequências que estamos a viver, eu temo que tenham capacidade para fazer mais do que isso. Portanto, não sei, Marco, estou muito desiludida como empresária, estou muito desiludida como cidadã e não te sei responder. Filomena, qual é que é a tua opinião em relação a isto? Temos margem para o governo melhorar ou vai ser mais do mesmo? Eu francamente não sou tão crítica relativamente à ação governativa e, portanto, acho que efetivamente neste momento as coisas estão a correr pior e isso deixa-me muito preocupada. Relativamente à quantidade, à produção legislativa que foi feita e às medidas que foram tomadas, elas em abstrato nunca me pareceram suficientes, mas por si só não me pareceram más. Eu acho é que a sua aplicação é que não está a correr nada bem e por isso, com o meu otimismo militante, quero acreditar que estes erros todos tenham a ver com a impreparação dos nossos serviços públicos e que rapidamente sejam corrigidos. Se assim não for... Mas, Filomena, deixa-me, que por acaso, porque a questão é essa, é que uma coisa é nós até temos legislação, até podia ser boa, mas depois se não for efetivada ou se não for devidamente aplicada, como tu bem sabes, é mesmo que não tivéssemos legislação nenhuma. Mas eu digo-te, inclusive, houve uma coisa que o Ministro da Economia, aqui uns dias no Parlamento, estava-se a referir à TAP e disse: mas eu não conheço em concreto a situação da TAP. Mas como é que é possível que o Ministro da Economia, que sabe que a TAP é uma empresa para todos nós, não é? De 50%, como é que não conhece em concreto uma das principais empresas em que muito provavelmente vamos ter que lá injetar 700 milhões? Isto há aqui falhas, as falhas brotam como se fosse um campo de flores na primavera, não? Marco, não é de facto admissível, muito menos quando temos a notícia de que este ministro, até sem poderes para tal, mas terá participado nas negociações anteriores, não é? E, portanto, vir agora dizer que não conhece bem a realidade é um pouco estranho, na verdade, e do meu ponto de vista inadmissível. E leva-me para outra questão, eu não vou tão longe, eu não acho que as medidas que foram legisladas que fossem, na verdade, suficientes, na verdade não eram, e parece-me que, por exemplo, relativamente às empresas, em rigor, sem o dizerem, demonstraram sempre um desconhecimento grande do nosso tecido empresarial. Por exemplo, na medida em que nós ainda hoje não temos ou temos muito poucas medidas para os gerentes, para os MOI, para os membros dos órgãos estatutários. Como sabem, o único apoio possível é quando as empresas faturam menos de 60 mil euros mês e quando não têm empregados e, portanto, não responde às necessidades do nosso tecido empresarial, que eu lembro que é de cerca de 96% de microempresas. E, portanto, nós temos aqui um tecido enorme de pessoas, quando falamos de empresas, esquecemos que falamos de pessoas, falamos dos empresários que as criaram e que as gerem, e falamos também dos seus trabalhadores. E, portanto, efetivamente, não foi só nesse caso, lamentavelmente, há aqui muitas circunstâncias, e algumas delas muito abrangentes, que me parecem absolutamente desconhecidas dos nossos governantes, o que é estranho e inadmissível. E volto a dizer, não me deixa para o futuro muito otimista. Ainda assim, quero acreditar que grande parte desta ineficácia, desta ineficiência na gestão das medidas que foram sendo criadas, que tenha a ver com a impreparação que tínhamos, e que é por si só também muito grave, não é? Mas que tenha a ver com isso e que possa ser rapidamente corrigida, espero que sim. Vamos ver se esse otimismo faz caminho. Eu sinceramente também não me parece, porque acho que
já tivemos tempo mais do que suficiente. Muito obrigado às três por terem participado. Esperemos que não tenhamos que fazer outro programa sobre este tema, mas sinceramente sinto que teremos, porque a questão ainda se vai agudizar bastante, em ambos os campos, tanto o campo económico como o campo constitucional. Muito obrigado às três e nós voltamos já para a segunda parte do programa com os membros. Bem-vindos então à segunda parte do programa, com as melhores da semana. Começamos com a imagem, eventualmente, de uma futura profissão no verão, que será o arrumador de banhistas. Depois seguimos para o tema do 25 de Abril e das comemorações. Temos primeiro a figura da missa pascal efetuada pelo Papa, portanto, basicamente isolado, e isto para 1,3 mil milhões de fiéis. Em Itália, para 60 milhões de cidadãos, as comemorações da libertação do ditador Mussolini foram também sem qualquer tipo de representação. No entanto, em Portugal, e na próxima imagem podemos ver, muitos deputados sentiram necessidade de estar no Parlamento e que tiveram muita interação entre eles, enquanto o povo estava em casa, confinado. Como se costuma dizer, quem tem necessidade de se afirmar é porque não está muito seguro naquilo que acredita. E por fim, a imagem emblemática de um cidadão idoso na Avenida da Liberdade, com a bandeira da República, a simbolizar claramente o espírito do 25 de Abril. Muito obrigado por terem estado desse lado. Até para a semana.